E aí, galera, estamos aqui agora na segunda parte do nosso mini curso, né? Eu, mais uma vez, professor Jorge Santos. E eu, Gabriel Xavier, e hoje o episódio tá massa demais, porque é um assunto que se conecta com o primeiro episódio lá. Sim. A gente tá fazendo uma série, né? Parece que é uma série aqui da Netflix. Então, e aí tem a ver com a questão do que a gente falou lá no episódio anterior. Com cronograma, Estabelecer prioridade, prioridades. metas e tal. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre redação. Sim. Porque a nossa especialidade, né, a gente sempre fala muito isso internamente, a nossa especialidade é a famosa redação dissertativa argumentativa. Isso. Então a gente vai falar hoje para você um pouco sobre estrutura da redação, e esquece aí estrutura, para de pensar em questão de português ou algo do tipo, Sim. não deixa de ser, mas vamos pensar por outra ótica. E pode falar. O que eu queria falar, né, que assim, além de ser nossa especificidade, existe um peso muito grande da redação no Enem, né? Porque, tipo assim, é muito mais fácil alguém alcançar um 900 numa redação do que alcançar um 900 em humanas, alcançar um 900 em natureza, matemática. Bem mais É mais complicado. comum, né, a gente ver pessoas alcançarem notas maiores em redação, porque também existe lá uma... Como é que eu posso dizer? A gente sabe o que é que eles querem e se você fizer aquilo, você consegue a nota 1000, né? O tão sonhado aí. Então, para você entender de fato o que o vídeo vai trazer, estrutura e o que a estrutura tem a ver com a tua nota na redação. Por exemplo, uma pessoa que tira 600 na redação, ela com certeza, tá? A gente fala isso com muita propriedade, ela com certeza não estudou a redação durante todo o processo que a gente falou no episódio anterior, da prioridade, da meta, entre outras coisas. Pode ter certeza, porque não existe, a não ser que, pensar aqui num exemplo bem bizarro, que você deu uma louca lá no Enem e o tema é sobre saúde e você fala sobre videogames. Sim, aí... Né? Então, tipo assim, a não ser que seja um caso desse, dica-se de passagem, é muito bizarro, a pessoa que passou o ano todo estudando, a pessoa que se disciplinou, que a gente vai estar trazendo aqui o conceito de disciplina textual. Sim. Ou seja, ela começou a escrever a redação de um jeito, terminou o ano pré-prova do Enem escrevendo do mesmo jeito, ela criou seu próprio modelo. Sim. E, gente, essa pessoa vai ter uma probabilidade de tirar uma nota 1000, sim, muito grande, quase 100%. Pode ter certeza disso. E aí, a gente está trazendo aqui dados mesmo assim factuais, Sim. dados comprobatórios, comprovados, porque tudo tem a ver com estrutura e a sua relação aqui, ó, íntima com a nota do Enem, ou seja, é o teu trabalho gerando um produto. Sim. Se o teu trabalho foi bom, o produto final vai ser, ó, show de bola. Se foi capenga, tu não se importou tanto, começou a escrever redação lá em setembro, e aí fazia uma redação por mês, Sim. Meu irmão, minha irmãzinha, não tem condição não, tá? A gente está aqui para te dizer isso, e a gente está para te dizer que, na verdade, tem como passar por esse detalhe negativo. Sim. E aí o Quero Mil tá aqui justamente para te ajudar durante todo esse ano, e mostrar sim que é possível sim você sair de um 400 e ir para um 960 assim, tranquilo, tá? Isso. Agora, muito trabalho e muita disciplina. Acho que as palavras são essas, tá? E aí, para a gente entender isso, a gente vai estar falando sobre essas questões que eu dei aqui essa introdução e agora, de fato, né, começar aqui a trabalhar mesmo o nosso episódio hoje, que tem a ver com estrutura e sua relação com a bendita nota do Enem. Sim. Então, para você ficar refletindo aí quando estiver assistindo esse vídeo aqui, você acha realmente, né, que tem uma relação? Se você ficar pensando que não tem, a gente está te dizendo que tem. E a gente está aqui para provar isso. Então, a gente pegou diversos casos durante o ano de 2019 de pessoas que não sabia escrever uma redação, não sabia como começar, não sabia o que era dissertar, não sabia o que era argumentar. A gente foi lá, devagarinho, fomos moldando, fomos ajudando via Instagram, via WhatsApp. E a nossa primeira dica para a redação sempre foi a questão do que a gente chama de estrutura vencedora. Se você olhar no nosso Instagram, vai ter um post lá falando, bem legal, falando sobre isso, que é para você, falando sobre isso no sentido de trazer os tópicos, né, Jorge? Que é a questão dos argumentos e amarrar o texto, enfim, do repertório. E aí, a nossa dica, por que é a nossa dica principal, né, Jorge? Porque é o momento
primeiro, é um momento ali primordial de você começar a entender como funciona uma redação. Sim. Por quê? Porque muita gente entende a redação como um texto, não deixa de ser, obviamente, mas que parece que não segue uma estrutura lógica. Pronto. E segue sim, gente. Eu acho que o principal ponto, o ponto inicial, né, para assistir da redação é exatamente isso. O gênero redação dissertativa argumentativa foi criado pelo Enem, querendo ou não. Uhum. E aí, quando eles criaram essa redação, eles estabeleceram critérios. E esses critérios são exatamente o que você tem que cumprir, Justamente. né? Então você precisa conhecer o que é que o Enem quer, que essas são exatamente as competências, né? E a partir dessas competências, como é que tem que ser estruturado esse texto escrito? Existe uma fórmula, né? Sim. Todo texto tem a sua estrutura, o gênero não tem sua estrutura, então aqui do Enem também, eles vão julgar essa estrutura, né, esse gênero. Então, tipo, como é que você começa, como é que você continua, e você vai colocar lá tudo o que eles querem, né, colocar lá a sua intervenção. Então, tudo tem a ver como o Enem quer que você faça. Então, você não pode fazer aleatoriamente, como o Gabriel estava falando, pegar, eu acho que um texto dissertativo argumentativo é isso. E aí eu vou escrever. E aí o Gabriel falava que, tipo assim, se você começa a escrever no início do ano e continua, quando chegar lá no dia do Enem, você vai estar fera. Porém, você precisa perceber o que é que realmente o Enem quer, né? Eu não posso escrever sempre um texto dissertativo argumentativo da forma que eu acho que é. E aí, quando chegar no dia do Enem, eu fazer da forma que eu acho que é, né? Também não pode acontecer. Então, você também tem que entender o que o Enem quer. Verdade. E aí, se você começou a escrever hoje e você percebeu que o Enem não quer dessa forma, por isso que é importante também, né? Alguém ver a sua redação. Tem um professor ali, né? Um corretor Exatamente. De português. Ou nós estaremos lá de plantão o ano todo. A gente está justamente para te colocar no caminho certo, né? Exatamente. Porque nesse momento a gente começa a se empolgar muito, acha que tá legal. Pronto. E aí, gente, recebeu a nota ruim perto, né? Próximo ao Enem. É de uma quebra, assim, de uma ruptura, né? Uma frustração muito grande. A gente viu isso em diversos casos e a gente estava lá, ainda bem, né? Que a gente estava lá justamente para apoiar essas pessoas que precisavam nesse momento tão importante dessa ajuda, tá? Pronto. A estrutura que a gente estava falando é justamente tópicos para te nortear, né, de como começar uma redação. Por exemplo, você vai ver que diversos cursos ou diversas pessoas entendem o início de uma redação de uma forma, e aí você vai pensar que mas não existe uma forma única. Não, gente, é muito de percepção, né, de cada filosofia de escrita e tal. O que a gente está trazendo para você é fruto de um estudo que a gente fez. A gente pegou várias redações, milhares de redações com notas 1000, e a gente fez um pente fino nessas redações e constatamos que, no fim de tudo, as pessoas seguiam. Olha que louco isso, né? Pessoas de estados diferentes, de regiões diferentes, mas que seguiam aquela linha lógica, porque eu acho que é a linha que faz mais sentido, né? Que é a que a gente está chamando de estrutura vencedora. O que seria essa estrutura? Começar lá e ter noção. Eu não sei fazer nada de redação. Isso vai te ajudar de primeira? Não. Vai te deixar mais confuso do que, na verdade, né, ali com respostas essenciais. E também, quando a gente fala, né, dessa estrutura, não é aquela coisa que a gente falou também no outro vídeo, né? Não é uma coisa que 1 mais 1 é 4, ou 1 mais 1 é 2. A pessoa ótima em matemática. Mas não é isso, né? Porque, tipo assim, por exemplo, lá a gente vê muito na internet, algumas estruturas as pessoas colocam, né? Uma estrutura para tirar 1000, aí, sei lá, começa com tal citação, como se todas as citações fossem caber em qualquer redação, o que não é verdade, né? Então é questão de adaptar mesmo, é você conhecer a estrutura, não fazer cópias, né? Isso. Mas é conhecer mesmo como é um cronograma de escrita, seria mais ou menos isso. E aí você pode até falar para o seu colega, sua colega aí, como é que o Quero 1000 ensina a fazer redação. É dessa forma. Pronto. Manda, Jorge. Como é que o Quero 1000 escreve uma redação? Pronto. Inicialmente, né, o mais importante para você conseguir uma boa pontuação na competência 2, que é você usar um repertório. Então você vai usar aí uma música, uma citação de um filósofo ou um filme, alguma coisa que tenha a ver com o que você vai defender, que são exatamente os seus 2 argumentos, né? Que seriam 2 núcleos de tese do que você vai desenvolver depois. Então, inicialmente, usa aí um repertório, acrescenta esses 2 núcleos de tese, depois... Em outras palavras, né? Seria os problemas que você vai trazer, né? Pronto. Os problemas. 2 problemáticas. Você vai trazer problemas, não se preocupa. Tá? Você vai dizer que não existe isso, que o Estado não faz isso nem aquilo. Isso é uma tese. Pronto. O problema é que, ou a solução é que você vai ter que solucionar esse negócio, mas é outra
É outra perspectiva. E aí, após isso, né, a gente vai colocar aí um traço interventivo lá na introdução, né, de início já. Que não é obrigatório. Exatamente, não é obrigatório. Todo mundo mas estrutura o fazer. seu texto, porque aí você vai retomar isso lá no final, né? Isso. Então o seu plano de texto fica bem desenhado. Isso é verdade. Então você vai fazer esse traço interventivo. E aí, após esse traço interventivo, você vai amarrar o texto, né? O restante do texto. E o que seria isso? Nós temos lá essas duas problemáticas. Então, no primeiro parágrafo, a gente coloca aqui como a redação escrita em 4 parágrafos, né? No primeiro parágrafo seria isso, o repertório, esses dois problemas e esse traço interventivo. E aí logo depois você vai começar a destrinchar, né? Encorpar a redação. Exatamente. Primeiro parágrafo, que na realidade é o segundo, né? O primeiro parágrafo de argumentação. O que é que você vai fazer? Você vai desenvolver o primeiro problema que você colocou lá. Sim. Não é isso? E aí quando for no terceiro parágrafo, você vai pegar lá o seu segundo problema. Então você vai seguir lá, é como se lá no início já te desse o norte para você fazer o restante da redação. E aí você não colocou lá o traço interventivo? No quarto parágrafo, você vai fazer o quê? Colocar a sua proposta de intervenção. E aí sempre, como é que eu posso dizer? Fazer essa ligação, né? Se lá no teu traço de intervenção você diz que é importante que o governo, né, trace estratégias para que se resolva essa problemática, esses problemas que você colocou, é importante que lá no final, na sua proposta de intervenção, o agente seja o governo. E tem uma relação, né? Porque Exatamente. A gente chama de amarrar o texto até a morte. Exatamente. É começar o texto de um jeito e terminar ele do bendito do jeito que você começou. Tá? Gente, isso é o segredo do sucesso. Porque, e aí tem a ver com o que a gente chamou lá no início do texto de disciplina textual. Porque disciplina textual, ela perpassa duas realidades. Primeiro, o que é? É você começar a escrever redação, que tem a ver com a prática constante. Sim. Então, na semana que tem 7 dias, eu escrevo 3 redações. Ou então, né, por exemplo, tem gente que escreve uma redação por semana, que já é muita coisa, Sim. porque tem gente que só escreve uma redação por mês. E pagando coisas exorbitantes, que a gente não vê um caso aqui, mas são exemplos reais. Então, imagina só que você consegue fazer 3 redações por semana. É uma prática muito constante. Sim. Se você tem essa disciplina textual de estar escrevendo direto, se você tem a disciplina textual de saber escrever a tua redação, e quando eu falo a tua, estou te dizendo para o seguinte, não vai no Google pesquisar modelo de redação pronto, porque aquela redação não é tua, não foi você que escreveu, tá? Não foi. A redação já está feita, Jorge. O cara só Além tem que do colocar... que é bem saturado, né? Tipo assim, o corretor vai pegar a tua redação e mais 10 que são daquele É muito isso, modelo, você né? percebe claramente que a pessoa não estudou redação, perfeito, o teu comentário é perfeito, porque o corretor, ele vai perceber, pô, de novo, beleza, de novo, então fica uma coisa chata, não tem a tua identidade. Gente, isso é assim, desculpa, mas é meio complicado falar disso, porque me incomoda muito, porque eu acredito que a aprendizagem de redação, ela é um processo que é teu. Sim. Quero Mil, ele vende essa ideia, né? Quando eu falo vender, não é no sentido monetário, mas é que a gente acredita que sim, você tem a capacidade de escrever uma redação que é tua. Sem precisar. Eu lembro que acontecia muito no passado. A gente pegava a redação e já sabia de quem era, né? Porque tinha aquela identidade da pessoa, porque ela costuma escrever daquela forma. Perfeito. Não que tivessem as mesmas coisas, mas a gente conseguia perceber como que ela desencadeava as ideias. Pô, essa redação é do fulano, essa redação é do ciclano. Não, mas é a redação dele. Sim. Que ele começou ali, ó, todo dia, ralando pra caramba. De noite ali, pum, mandava uma dúvida, a gente tava lá pra responder quando dava. Enfim, é isso. Então desencana de ir lá pra pegar 100 citações mais usadas, isso não existe. Tem gente que tira a redação 1000 sem citar ninguém, mas o cara escreve um texto assim, né? Eu digo citar, mas trazer um grande filósofo, trazer um Nietzsche, Sócrates, Platão. Tem gente que tira 1000 precisa disso. Sim, não. Tem gente que tira 1000 trazendo uma discussão que é importante, mas às vezes tem que estar fazendo uma referência específica a um sujeito. Assim. Eu já vi casos. Mas é para dizer para você que não precisa se vender, se doar essa ideia. E aí, a pior ilusão de todas é achar que no final vai dar tudo certo. E tende a não dar. Não dá mesmo. Ah, pô, mas eu peguei um modelo pronto. Já tá dizendo modelo pronto, meu amigo? Cuidado. Tenha um cuidado com isso. É o teu futuro que está em jogo. Porque se imagina só, né, que é o grande gargalo. Tirou a nota boa nas áreas e a redação, pô, foi pífia lá. Sim. Infelizmente, tem que esperar mais um ano. Ou então, né, ir para os fiéis da vida aí, que não é lá o caminho mais adequado. A redação costuma ser a chave para muitas coisas, né? Ainda existe aquela coisa de que existe a prova e existe a redação. Então, por isso também é importante da redação, né? Se existe um destaque para ela, né? Justamente. E aí a gente tem um método que é o chamado método KER, né? Que é o K igual ao
Ezinho ali, um E de estrutura, né, vezes repertório ao quadrado, é o quer, tá? É o nosso método do quero 1000, ou seja, para quando tu conseguir o Kzinho aqui, o 1000, né, que é o K de 1000, tu tem que ter estrutura vezes o repertório ao quadrado. Então, a fórmula do sucesso, né? Tirar essa palavra de fórmula, a gente criticou agora, mas é ali o caminho a ser percorrido, que a gente acredita, e a gente tem dados comprobatórios de realidades de pessoas que chegou com a gente aqui tirando nota baixa. Sim. E chegou aí tirando, né? Tem muitos casos que tiraram 1000, né? E vamos que vamos, gente. Vamos que vamos, tá? O que a gente vai falar para vocês hoje nesse episódio era sobre isso. Você com uma boa estrutura, você vai chegar ao 1000. Você sem estrutura, infelizmente, fica um pouco mais complicado. Sim. De 700, 800, 800 até vai, mas 700 para baixo fica difícil demais de conseguir uma aprovação na universidade pública. E esses são os detalhes que a gente está trazendo nesse episódio. Então fica preparado aí, esperando o terceiro, que o terceiro a gente vai trazer umas novidades bem legais do rosto aqui, né, da marca, do que a gente pensa, do que é a nossa filosofia de ensino do Quero 1000. Então não perde, tá? Não se perde, né, nessa série, que não é uma série longa, mas tem muita informação. Né? A gente espera você no terceiro episódio. E vamos que vamos, tamo junto. Fica com Deus, disciplina. E começar a pensar essas coisas de hoje, porque depois pode ser tarde demais. Tá? É isso. Um abraço mais e até o próximo. A meta é simples. Quero 1000.